Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos começar aqui mais um episódio do Marketing Social. É aqui que eu te ensino passo a passo para captar R$ 5.000 em 30 dias na sua ONG. Isso mesmo que você nunca tenha captado recursos. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Débora Ferreira e eu vou começar a nossa live de hoje com o tema Fortalecimento Institucional. O que isso tem a ver com captar R$ 5.000 por mês na ONG? Então, gente, por que eu vou falar sobre isso e por que isso é importante e é um dos temas que está sendo muito abordado ultimamente? E eu não vou falar nem dos temas, né? Se vocês no decorrer da live, vocês vão notar de que isso está tão presente, só que a gente nunca repara nada. Então, vamos lá, gente. Por que falar de fortalecimento institucional? Porque, gente, ele se refere ao processo de capacitar a organização para que ela melhore, tá? A sua eficiência, sua eficácia, sua transparência e, é claro, pense na sustentabilidade. Porque isso é importante, por isso que a gente está falando sobre captação de recursos. Então, em cumprir a sua missão. Por quê? Porque a gente fala muito da questão de que a gente capta para hoje. A gente capta para amanhã. Mas e para daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos? Como fica? Então, o fortalecimento institucional, ele também está visando essa questão da gente estar vendo a nossa captação de recursos, estar vendo a sustentabilidade financeira da organização. E a gente sempre fala o quê? Em cumprir a nossa missão. Porque isso é importante, tá? Isso é fundamental, claro. E aí vem a questão, em alcançar os nossos objetivos, da gente fazer a verdadeira transformação social. Só que quando a gente para em falar isso, é muito difícil a gente fazer um bom trabalho sem saber o que a gente está fazendo, o que a gente está fazendo, como a gente está fazendo, quais são os recursos que a gente precisa, para onde estão sendo destinados esses recursos. Então, por isso que eu vou estar falando sobre fortalecimento institucional. Porque quando a gente fala de fortalecimento, o que eu falei? A gente fala em fazer o nosso trabalho cada vez melhor. Mas a gente não sabe fazer o nosso trabalho bem, porque a gente não responde aquelas 7 perguntinhas que eu falo sempre aqui nas nossas lives, tá? Então, gente, é importante entender que o fortalecimento institucional, ele envolve o desenvolvimento na capacidade de vários setores da ONG, tá, gente? Isso eu estou falando de gestão organizacional, eu estou falando de governança, eu estou falando de recursos humanos, eu estou falando do financeiro, eu estou falando da comunicação, eu estou falando do nosso monitoramento e avaliação. Tudo isso, gente, envolve essa questão de fortalecimento institucional. Não é só a gente pensar que, o que é fortalecer? O que é? O que eu vou fazer? O que é o fortalecer institucional? O que isso tem a ver na minha captação de recursos? Porque, gente, quando eu falo em fortalecer, quando eu falo em entender o projeto, eu falo que o que eu sempre digo aqui, é uma coisa que eu sempre falo, que o fortalecimento institucional, gente, ele é o sistema da instituição. Ele é o corpo. É aquela coisa, a gente fala que hoje é o corpo humano. E eu estou falando que a instituição é o fortalecimento institucional. A organização, a ONG, ela só vai existir tendo uma solidez na sua parte institucional. Essa é a realidade. E aí aquela questão, opa, Débora, não entendi muito bem. Eu vou dar um exemplo do nosso dia a dia, tá? Não sei você, né? Mas vou dar um exemplo aqui do mundo real. O mundo real a ONG é o corpo, tá? Então, o mundo real. Hoje, eu, ser humano, Débora, eu vou fazer uma corrida. Eu vou fazer caminhada, esse tipo de coisa. E aí, vou pensar numa corrida, tá? Uma corridinha de 5 quilômetros, tá? Aqui na terra do Flamengo, aqui no Rio de Janeiro. E aí, o que acontece? Para eu fazer uma corrida, eu tenho que estar com o meu preparo físico bom. Por quê? Que eu tenho que estar no preparo físico bom? Porque, gente, o meu corpo, ele vai fazer com que eu consiga finalizar a corrida e ele vai dizer para mim se eu vou poder correr, se eu vou poder caminhar. Isso quer dizer o quê? Que, gente, como eu falei, sistema vivo. Eu, Débora, para fazer uma corrida, eu preciso estar bem. O meu coração precisa estar bem, o meu pulmão precisa estar bom. Por quê? Porque no momento que eu vou correr, eu vou fazer o quê? O coração vai começar a bombear. Ele vai ter que oxigenar, tá? Ele vai passar oxigênio para o corpo todo. O sangue tem que ser mais rápido. Por quê? Porque o pulmão, gente, ele está trabalhando. Eu vou começar a fazer da corrida, então ele tem que fazer o quê? Levar oxigênio para o corpo. E aí você vai falar assim, Débora, peraí, como assim? O sangue vai levar oxigênio para o corpo. O sangue vai levar oxigênio para o pulmão. Gente, o corpo, ele está lá fazendo todo o trabalho. E aí essa é a questão. Eu preciso estar preparada para isso. Eu vou respirar,
E aí o corpo faz o quê? O coração, ele bombeia mais rápido, porque ele tem que fazer a circulação toda, porque eu tô correndo, minha perninha tá lá, vap, vap, meu bracinho tá lá, vap, vap, vap. Eu tô olhando, e o pulmão tá lá, respirando quase 10 vezes mais rápido, porque eu não tô acostumada a fazer isso, eu tô andando, pá, pá, pá. Então, esse é o exemplo que eu dou para vocês hoje. Se eu quero que o meu corpo fique bom para fazer uma corrida, para fazer uma maratona, eu preciso de preparo. E esse preparo tem a ver com o quê? Fortalecimento institucional, quando eu vou para a ONG. A ONG ela precisa estar preparada para fazer as suas ações. E esse preparo, como eu disse, é a gestão, é o recurso humano, é a comunicação, é a parte financeira, é eu avaliar as minhas ações. E as ações eu estou falando não somente as atividades para eu ter resultado, mas as atividades num contexto todo. Como eu falei, eu tenho que avaliar como está meu financeiro, eu tenho que avaliar como está minha comunicação, porque tudo está junto e misturado, gente. Não tem como eu ficar pensando em captação de recursos se eu não sei captar recursos. Não tem como eu pensar em falar com pessoas, de trazer pessoas para a instituição para ser doadoras mensais, tá? Doadores recorrentes, se eu não me comunico com essas pessoas. Olha só, isso tem a ver com fortalecimento institucional. Então, se eu não sei o que eu faço, como eu faço, para que eu faço, fica complicado. Eu não consigo fazer com que o projeto ele consiga ser realmente sustentável. Eu não consigo fazer com que o projeto tenha bons resultados. Eu não consigo fazer com que o projeto tenha atividades que sejam realmente relevantes para que eu resolva o problema social, o qual a organização foi criada. Entendeu a ideia? Então é importante que a gente entenda que o fortalecimento institucional ele é importante dentro da organização. E aí vem a questão. Quando eu falo nisso, eu falo muito para as pessoas, gente, vamos investir no fortalecimento institucional, vamos investir na equipe, vamos investir na comunicação, vamos investir. Aí as pessoas ficam, a Débora tá maluca, a gente tem que gastar dinheiro, tá? Para pagar luz, a gente tem que pagar a conta de água, a gente tem que pagar o professor. Legal, gente. Mas não adianta você pagar um professor se você não sabe se aquela atividade de música, ela realmente é compatível. Se ela está resolvendo um problema social. Se aquelas crianças que estão dentro do projeto, elas gostam daquela atividade. Porque, às vezes, tem um monte de criança que já está fazendo, que o projeto é de música, está rolando, está ficando maravilhoso, mas o professor, ele não está tendo mais uma metodologia, uma didática legal que está incentivando as crianças a continuar no projeto. E isso tem a ver com fortalecimento institucional. Porque você, como gestora, você tem que olhar isso. Você tem que estar conversando com seus professores, porque você tem que entender o quê? Que se realmente você está chegando aonde você quis chegar. Porque, olha só, gente, se você cria um projeto, você fala, olha só, eu vou diminuir o nível de crianças aqui na comunidade que ficam ociosas, ok, mas a ociosidade não quer dizer que ela vai fazer nada de ruim, mas a questão é, ela fica aqui e ela fica à mercê da violência, ela fica à mercê das drogas, ela fica à mercê de se envolver em bate-papo meio esquisito, engravidar e fazer outras coisas assim. Então ela fica aqui sem fazer nada, aquela coisinha, oficina vazia, mente vazia, oficina do diabo. E aí aquela coisa, eu quero fazer um projeto para eles. E a minha expertise é música. E eu crio um projeto de música. Pô, a galera gosta de música, aí eu faço coral, faço rap, faço umas coisas assim pra galera. A galera tá gostando. Só que eu não consigo mais fazer tudo sozinha. Aí eu coloco professores para ajudar, para fazer o projeto continuar. Só que aí é aquela questão. Gente, eu tenho que ver a médio e a longo prazo. O que você aprendeu hoje não quer dizer que ele vai ser legal para hoje. Exemplo que eu dou para vocês, que a gente está falando de música, gente, a gente tem bossa nova, a gente tem MPB, a gente tem funk, a gente tem rock, a gente tem sertanejo. Olha só quantos estilos de música nós temos. E esses estilos de música, nem todo dia, tipo, fulaninho gosta de sertanejo, Beltraninho gosta de funk, Beltraninho gosta de hip hop, Beltraninho... Cara, eu quero trazer essa galera toda para cá. E essa galera toda, será que todo mundo vai curtir o hip hop? Todo mundo vai curtir tocar flauta? Todo mundo... Entendeu a jogada? Então, de repente, você tá vendo que tá mudando as coisas e você tá continuando parada no mesmo lugar. E você não tá o quê? Captando umas crianças. Você não está transformando umas crianças como você fazia 10 anos atrás. E aí, aquela transformação que o teu projeto fazia 10 anos atrás não é o mesmo de agora. E isso tem a ver com fortalecimento institucional. Porque você não sabe avaliar, você não está vendo o que está acontecendo. Às vezes a criança, tipo, não quero ficar em casa. É melhor ir para o projeto, que aí eu converso, bato um papo com a galera. Às vezes a gente faz atividades culturais, conhecer museus, esse tipo de coisa. Mas eu não curto muito ficar
cantando, tocando flauta, mas para não fazer nada, é melhor ficar lá conversando com a galera do que ficar aqui fazendo nada. Então, assim, às vezes você está acontecendo no seu projeto e você não está vendo, porque você não está entendendo o que você está fazendo. Entendeu a jogada aqui? Entendeu por que é importante a gente pensar no fortalecimento institucional? E aí vem a questão, por que as ONGs não investem nesse fortalecimento? Por que elas têm essa ideia de que isso não é importante? Que é importante realmente eu estar investindo em estar fazendo aula de música, em estar fazendo aula de balé, em estar pagando o professor para fazer a capoeira. Gente, porque a gente só foca nos programas. A gente só foca nos programas. A gente não quer investir porque a gente só foca nos programas. Então, assim, não investir no fortalecimento, a gente foca nos programas. A gente só fica ali olhando e concentrar nossa maior força em fazer com que os beneficiários, na verdade, que os recursos, tá, que estão chegando no projeto, eles sejam somente empenhados nos beneficiários, nas necessidades da organização, que é pagar o professor, pagar a luz, pagar a água, comprar os lanches, comprar as coisas que ele necessita, né, o instrumento, ou o material de futebol, ou as sainhas para o balé, ou os lápis e borracha para a oficina de leitura e escrita. A gente só pensa nisso. E aí a gente não só pensa nessa questão, a gente acaba não pensando a longo prazo. A gente só fica ali, parado ali, estático no hoje. Outro problema que eu vejo é a questão da restrição financeira. Como eu falei, a gente está falando sobre captação de recursos. No momento que você não está ali incentivando a sua equipe, no momento que você não está ensinando, no momento que você está aprendendo novas coisas, você está restringindo a tua parte financeira. Porque muitas das vezes, a doação que a gente recebe, ela só está, mais uma vez, especificada para os programas, para as atividades específicas. E deixando pouco recurso para o investimento do fortalecimento da institucional. E quando eu falo isso, gente, eu estou falando do quê? Eu acabei de falar para vocês aqui, que o fortalecimento institucional ele envolve financeiro, comunicação, monitoramento e avaliação, gestão da instituição. E olha aqui, comunicação. Às vezes, a pessoa não quer gastar R$50 por semana no Instagram para fazer uma divulgação, no sentido de divulgar, né, aquele... como se fala? A divulgação paga no Instagram, que você pode fazer isso, né? De falar lá, que a gente vê muito sobre patrocinado, afiliados, essas coisas assim. Então, lá no Instagram, você pode fazer o quê? Cara, eu vou botar aqui R$50 por semana, 7 dias, dividido por R$50 ali. Então, assim, você gasta realmente pouco, menos de R$7 aí por dia. E aí você faz o quê? Você pode fazer o quê? Divulgar uma campanha, divulgar uma ação da instituição para centenas de pessoas. E aí a pessoa fala assim, não vou fazer isso não. Eu vou gastar dinheiro fazendo isso. Cara, tu não está gastando, tu está investindo, porque você está mostrando para pessoas que tá ali, que gostam de projetos sociais, que querem ajudar as pessoas, que você existe. Mas as pessoas não querem investir nisso. Porque o foco eu preciso comprar leite. Eu preciso comprar os lápis e a borracha. Tudo bem, gente. Você precisa comprar? Precisa. Mas a gente pode se organizar e ter um investimento para comunicação que tem a ver com fortalecimento institucional, que vai fazer com que você consiga captar mais recurso. Mas a gente não quer fazer isso, porque a gente vai gastar dinheiro. Outra questão que a gente acaba não investindo e prejudica a instituição é visão de curto prazo. A gente só, como eu falei, a gente só pensa no hoje. A gente está focando em resultados para hoje. Eu quero atender 50 crianças. Eu quero dar 100 cesta básica. Eu quero resolver o problema dele ali comprando um gás. Olha só, a gente está falando só hoje. Hoje, eu quero dar a cesta básica, eu quero dar o gás, eu quero comprar o leite. Mas a gente não está investindo a longo prazo. E esse a longo prazo, gente, é capacitação. Esse longo prazo é entender se a gente realmente está melhorando a vida dessas pessoas. Porque comprar um gás não vai matar a fome dessa pessoa. Não vai fazer com que ela tenha dinheiro amanhã para comprar um gás para ela. Essa é a questão. Muitas das vezes a gente acaba fazendo um trabalho assistencialista que a gente acaba fazendo com que a pessoa ela necessite do projeto social. E às vezes ela nem necessita, mas ela sabe que ele está ali, então eu vou lá e peço para ele que ele vai me dar porque eu sou a pobre coitada. E ela acaba, não é nem ela sendo pobre coitada, gente. Ela acaba sendo esperta da situação. E aí, assim, você pode estar me julgando aí, Débora, tu tá pensando que falar assim, tu é mal, tu é cruel. Não, gente. Eu estou aí no mundo do terceiro setor, aí dentro das organizações, há mais de 10 anos. Há pessoas e pessoas.
Nem todas as pessoas, às vezes, precisam do teu recurso. Às vezes ela precisa ter recurso, que eu falo sempre para as pessoas, é momentâneo. Ela não vai ficar sempre naquela situação, daquele problema social dela. Só fica naquela ali estabilizado, naquele problema, se ela quer, se ela se sente à vontade. Mas se ela quer sair dali, ela vai sair se ela quiser. E é isso, essa é a questão. Às vezes, você não permite que o teu beneficiário ele saia daquela situação porque você precisa ver ele daquele jeito. Você precisa sentir que você está fazendo a diferença dando uma cesta básica. Fazendo a diferença dando um leite. Fazendo a diferença comprando um gás. Então, você precisa daquilo. Essa é a questão. Mas, na verdade, a gente não precisa daquilo. A gente precisa transformar pessoas. Por isso que eu falo muito da questão de geração de renda, na questão de ter parceria com outras organizações, que aí você trabalha com pai, você trabalha com mãe, teu projeto é com criança, você vai trabalhar só com as suas crianças. Mas se aquela criança está ali, naquele espaço poluído ali, que só tem coisa ruim para ele vai continuar num olhar ruim. Mas se você vai lá e mexe também na família, e esse mexer na família é o quê? Poxa, não está sem trabalho, não está nada, não sei o que lá, tem uma organização que faz curso ali para você aprender. A gente tem aqui nosso banco de emprego para direcionar para o banco de emprego. Tudo isso, você está fazendo o quê? Você está melhorando a qualidade de vida do seu beneficiário. No momento que você mexe na família, no momento que você põe o dedinho lá, você está fazendo também a diferença na vida do teu beneficiário. Ele vai mudar, ele vai ter resultados mais rápido. Por isso que eu falo para as pessoas, preste atenção. Você não precisa trabalhar com a família toda. A tua ONG, como eu gosto de falar, não é ele que seja dono, mas é a tua ONG porque você acaba tendo pertencimento daquele projeto. Então, assim, a ONG qual você trabalha, ela tem que estar no público o qual ela disse que ia trabalhar. Se é crianças, é crianças. Mas ela pode se envolver, o que ela vai se envolver diretamente com a família. Que é aquela coisa, vem aqui, deixa eu ver, deixa eu conversar, porque a criança está assim, vamos entender essa família também. E aí você vai direcionar. É pegar um Bolsa Família, é ver a questão da escola, é pegar um Vale Gás, é direcionar para fazer participar de outro projeto, para fazer atividade, aprender e conseguir uma renda própria. E isso tudo, gente, tem a ver com você entender o que o teu projeto faz. Isso tem a ver com fortalecimento institucional. Porque no momento que eu falo você entender o projeto, é você se capacitar. É você também estar ciente do que tem que acontecer no projeto. Porque muitas das vezes a pessoa veste aquela camisinha ali e fala, cara, eu criei o projeto há 10 anos atrás, o projeto era desse jeito, o projeto vai continuar desse jeito. Mas, como eu disse, as pessoas mudam. Eu falo isso para vocês terem noção do que antes do isolamento social e depois do isolamento social. Gente, é uma realidade totalmente diferente. E é um espaçamento de 4 anos. O isolamento começou em 2020. A gente está aí em 2024 e você vê a diferença das pessoas, a diferença de algumas organizações que evoluíram, outras estão ali paradas no mesmo lugar, mas a gente está aqui tentando evoluir vocês e fazer com que vocês consigam captar 5 mil reais por mês aí, ou mais, mas vocês precisam estar aqui, ó, de mente aberta, para absorver todo esse conhecimento e começar a aplicar dentro da organização. Tá? Então, muitas das vezes, essa questão da gente não investir no fortalecimento institucional faz com que a gente não tenha recurso dentro da organização. Legal? E aí, o que eu ouço normalmente dos gestores quando eu falo sobre isso? Poxa, vamos fazer a questão da gente fortalecer a instituição, vamos pensar em aprender, em desenvolver, em se capacitar, porque olha só, gente, vamos cair aqui na real, cair a fichinha e ver como isso é importante. Vários editais, gente. Vários editais. E quando eu falo editais, é captação de recursos. Vários editais colocam isso. Capacitação da equipe. Gente, isso é instituição. Isso é fortalecimento institucional. Porque você está capacitando o teu recurso humano. E assim, é capacitar a tua equipe. Não é simplesmente pagar a sua equipe. É capacitar. Porque às vezes você tem lá um administrador, você tem um contador, você tem... E o cara não sabe. Ele não sabe trabalhar no terceiro setor. Ele não tem aquela empatia. Não tem aquele trabalho em equipe. Não sabe as normas do terceiro setor. Então, cara,
Está ali trabalhando por quê? Se você não conhece nada do terceiro setor, você está mais direcionado para o segundo, que muitas pessoas vêm do segundo setor, óbvio, das empresas, mas ela tem que também começar a entender o que está passando no terceiro. E essa é a questão. A gente hoje está falando desses termos, a gente tem que pensar no fortalecimento institucional. Isso é um termo novo que a gente fala em fortalecimento empresarial. A gente fala. A gente coloca as normas, as regras, a gestão toda direitinho nas empresas, mas a gente precisa se profissionalizar. E essa profissionalização, as pessoas estão vendo que é necessário. Como eu disse, editais, tá aí. Quais linhas de atuação? O que você pode fazer com esse recurso? Você pode fazer uma obra, você pode capacitar a sua equipe, a gente pode pagar, né, as necessidades de uma atividade, mas não é pagar pessoas. A gente vai comprar bola, a gente vai comprar caneta, a gente vai comprar computador, mas a gente não vai pagar pessoas. Mas a gente vai ali realmente fortalecer a instituição, que é capacitar as pessoas para fazer um trabalho cada vez melhor. Existe isso. Existe também, gente, não só editais nesse sentido de dar o dinheiro para a questão de capacitar a equipe, mas também existem editais e plataformas, tá? Instituições preparadas para esse tipo de coisa. Exemplo que eu dou para vocês é Fomenta. Gente, os editais delas são exclusivos para fortalecimento institucional, para capacitar a instituição. Ver gestão, ver comunicação, ver captação de recursos. Eles abrem o edital para chamar organizações para capacitar, para profissionalizar essas organizações. E aí, normalmente, no decorrer desse processo, a organização acaba ganhando 10 mil reais, esse tipo de coisa. Mas, assim, ela está querendo ensinar as pessoas. E esse ensinamento acaba criando o quê? Vem aprender e eu ainda vou te dar um dinheiro para você continuar aí o processo, aquilo que está faltando na tua organização, a gente vai te ajudar ainda com esse dinheiro. Gente, está acontecendo isso. Outra instituição que fez agora foi o Instituto Malvo. Mas que é assim que se pronuncia, tá, gente? Que fez uma aceleração com o objetivo de desenvolver as lideranças. Mais uma vez, organizacional. Eles estão fazendo o quê? Fazendo com que a instituição ela fique melhor, fique mais ciente do que está fazendo. Tenha resultados melhores. Entendeu a ideia? Então é importante você entender isso. E aí, como eu falei, normalmente eu escuto dos gestores? É direto, gente, eu escuto muito isso. Para que eu vou falar de gestão, gente? Por que eu vou falar sobre resolver a questão institucional? O que eu vou fazer? Eu vou fortalecer? O quê, gente? A gente já sabe o que a gente está fazendo, a gente já tem 100 crianças, a gente já está dando alimentação, as aulas de balé já estão acontecendo, um canto já está acontecendo, a aula de leitura escrita já está acontecendo. Mas olha só, gente, fortalecimento institucional, ele não está falando só das atividades do projeto. Ele está falando da gestão da organização. E quando eu falo de gestão, eu falo de todo o processo administrativo. Eu falo para você alcançar o teu objetivo, você tem que estar ali vendo quais são as suas metas, qual é o seu objetivo, quais resultados que você tem que ter. Então, não dá para você falar, não quero saber. Tem que saber, gente. Fortalecimento institucional envolve gestão da organização. E entender o que é gestão é você criar processos administrativos, tá? Planejar, estruturar processos para que você consiga ter metas para alcançar um objetivo. Para que você tenha cada vez os melhores resultados, entendeu? E isso, gente, não envolve só os resultados. Envolve também a questão de como você está utilizando esse recurso que você capta. Entendeu? Então, assim, tem que estar compatível a tua captação de recursos, tá? Os seus gastos, com os resultados que você está tendo. Isso tem a ver com fortalecimento institucional. Também tem a ver, gente, com governança. O que é, Débora? Conjunto, gente, conjunto de processos, de práticas bem estruturadas que vão guiar de maneira concreta a organização a atingir o teu objetivo, a cumprir a missão da organização. Entendeu a ideia? Recursos humanos, gente, pessoas capacitadas, pessoas que sabem trabalhar no marketing, pessoas que sabem o que é avaliação e o que é monitoramento, pessoas que sabem sobre contabilidade, não sobre contabilidade em si, mas sobre finanças, o que é o fluxo de caixa, entendeu? O que é o movimento,
Como que eu vou fazer a questão da doação mensal? Se a pessoa vai receber boleto, se a pessoa vai ver pelo cartão de crédito, a pessoa tem que ter conhecimento disso. Então, eu tenho que capacitar também a pessoa que vai estar ali. De repente, eu não preciso capacitar, mas eu preciso ter um profissional ali na minha instituição que ele entenda isso. Outra questão de finanças. Para onde está indo o meu recurso? Cadê as entradas? Cadê as saídas? Será que eu estou captando e eu tenho mais recurso de um lado do que para o outro? Será que eu estou captando, mas eu só estou preso numa única fonte de recursos? E comunicação, gente, claro. Sem comunicação, vai ser difícil você ter recurso dentro do projeto social. E aquela comunicação constante, com conteúdos de valores. Porque, gente, se não tiver, vai continuar nessa, querendo captar e fazendo a coisa de sempre, fazendo publicações que está devendo, que está com conta vencida, que a conta está vencendo, e fica chorando miséria, e fica só falando que está ruim a situação, mostrando para o povo que tu é irresponsável, que tu sabia que estava acontecendo as coisas, você chegou a esse limite, e aí você pode estar me questionando. Não cheguei não, Débora. É as pessoas que não vêm doar para mim. E aí a questão, o que você está fazendo para as pessoas chegarem no projeto social? Não tem comunicação? Você não faz eventos? Você não participa de editais? Você não faz nada. Isso tem a ver, gente, com fortalecimento institucional. E, claro, gente, monitoramento e avaliação. A gente tem que, sim, acompanhar e avaliar o desempenho e o impacto das atividades da organização. Não tem como a gente achar que só ter 50 crianças já é o máximo. Não, gente. Como eu disse, por que você criou um projeto social? Ah, que eu estou fazendo aula de futebol e as crianças estão jogando para parar com duro. Gente, realidade, as crianças não vão virar jogadoras de futebol. Se você está ali levando para campeonato, levando para lugares que vai ter olheiros, você sabe que você pode ter 100 crianças e que 10, gente, felizmente 10 vão sair do projeto e vão virar jogadores. Não vai ser 100 crianças. Mas e os outros resultados que você está tendo? Melhora nas notas, melhora no comportamento, interesse por outras atividades. Tudo isso são resultados que você está tendo e que está afastando aquela criança daquele problema social com o qual a organização foi criada. Mas muitas das vezes você não vê isso. Por quê? Porque você não sabe o que você está fazendo. Falando dessa importância aí, que a gente vê aí sobre a questão de entender por que o gestor reclama e por que você tem que estar, sim, olhando a tua instituição e, claro, e colocando em prática o fortalecimento institucional que faz toda a diferença. Captar recursos, gente. Também você tem que investir no seu fortalecimento institucional. Não é só captar recurso para fazer as atividades do projeto social. Captar recurso também para as ações que está ali. Fazer com que as pessoas estejam capacitadas. Fazer com que os setores da organização eles estejam certinho, fazendo aquilo que tem que ser feito para que a gente consiga realmente atingir os nossos objetivos. Entendeu? Então, assim, por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que fortalecer, investir no fortalecimento institucional para a captação de recursos da ONG? Porque isso que a gente está falando aqui, né? Além de melhorar tudo, a gente tem que fazer o quê, gente? Importante, é muito importante você investir. E que você investindo, você vai ter com certeza 5 mil reais por mês. É que você tem que pensar que quando você investe na gestão, investe na comunicação, investe no financeiro, investe em capacitar as pessoas, investe em saber o que o projeto está fazendo, você vai se adaptar às mudanças externas. Opa, Débora, como assim eu vou me adaptar às mudanças externas? O que isso tem a ver com a captação de recursos? Gente, a gente tem que entender que o mundo está em constantes mudanças. E se a gente não entender o que a gente está fazendo, se a gente não se adaptar a essa nova realidade, e eu digo para você o quê? Porque a gente fala de governança, a gente fala de compliance, a gente fala de um monte de coisas, a gente fala de gestão, no sentido da gente fazer o quê? Fazer Canva. Ah, ver Canva e fazer o Canva. Olha só, as pessoas confundem na questão de fazer gráfico e fazer a questão do teu plano de ação. Então, assim, são coisas que parecem bobeira, mas é sério, gente. Então, essas questões, a gente tem que pensar que o mundo está em processo, está mudando, e as pessoas precisam se capacitar. Então, essa constância e mudança, se você tiver realmente fortalecido, se você souber o que você está fazendo, se você souber o que está acontecendo, você vai realmente ver o que está acontecendo e você vai ser capaz de localizar, de se orientar, de se adaptar a essa nova realidade. Porque isso é importante, gente. Porque se a gente pensar, como eu falei, a gente está aqui no meio das redes sociais. Vocês estão aqui me vendo, aqui, eu e você aqui. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, não sei nem onde você está, mas você pode estar aí em qualquer outro estado, você pode estar fora do Brasil. E muitas das vezes você não usa essa tecnologia a seu favor.
Isso tem a ver com a questão das mudanças do ambiente externo. Porque no momento que eu sei que o meu doador, os meus potenciais doadores, os meus beneficiários, os meus voluntários estão aí no mundo digital, eu consigo também preparar a instituição para estar junto dessas pessoas e para mostrar para elas que a gente está aqui, que a gente pode fazer a mudança. Entendeu a ideia? Outra coisa, gente, é credibilidade e confiança. Como assim, Débora? Credibilidade e confiança. Gente, a organização que está estruturada, está sólida, ela é transparente, ela entende o que ela está fazendo, ela cria confiança no doador, gente, vai dar bom. Vai demonstrar o compromisso, a transparência, a responsabilidade, a eficiência do seu trabalho. E isso aumenta a sua credibilidade para os doadores. Que eles vão fazer o quê? Pô, eu estou vendo que ele faz um bom trabalho, eu estou vendo que ele mostra resultado, eu estou vendo que ele é verdadeiro, eu estou vendo que ele está recebendo doação, que ele está passando a doação, eu estou vendo que quando tem a contabilidade dele, eu estou vendo que ele está legalizado. Isso faz o quê? Vai atrair seus doadores e vai atrair novos doadores e seus doadores vão continuar doando para você. Isso faz diferença, gente. E aí você fala assim, Débora, faz diferença, mas nem tanto. Faz diferença, gente. Faz uma diferença tão grande que a gente pensa assim, se eu pensar na estrutura, se eu pensar no que as pessoas estão fazendo, eu posso, ou que as pessoas estão pensando, eu posso fazer com que a minha comunicação ela seja direcionada para essas pessoas. Porque aí eu começo não é manipular, tá, gente? Não é isso. É você falar o quê? Pô, se as pessoas querem saber o que está acontecendo no projeto, se as pessoas querem saber se o projeto está legalizado, se as pessoas querem ver foto das atividades, eu vou dar isso. É isso que eu vou dar. Se as pessoas querem saber como está a nossa contabilidade, é isso que eu vou dar. Entendeu a ideia? Então, isso é importante, gente. E, claro, por último aqui, que é super importante para a gente aqui, é a questão, realmente, da nossa captação de recursos. Opa, Débora, como assim? O que tem a ver isso na captação de recursos? Gente, a gente investindo realmente no fortalecimento institucional, a gente vai poder ajudar a ONG a diversificar suas fontes de financiamento. Isso permite que a gente busque novos doadores. Isso que eu estou falando, novos doadores, eu estou falando novos doadores, novas fontes de recurso. Isso vai incluir doadores individuais, vai incluir empresa, vai incluir fundações, vai incluir o governo. Porque uma base de financiamento diversificado vai fazer com que a organização ela consiga fazer seu trabalho da melhor forma possível, tá? E não é só da melhor forma possível, como eu gosto de falar, não é só porque você está com recurso que você vai fazer um bom trabalho. Mas a questão é, no momento que você tem recurso, você pode aplicar esse recurso da forma correta, se você tem conhecimento, e você consegue atingir melhores resultados. Claro, se você tiver conhecimento. Entendeu a ideia, gente? Então, é muito importante que vocês fortaleçam a organização, sim, que vai fazer com que vocês, além de captar mais recursos, vai fazer com que vocês entendam o que a instituição está querendo fazer. Então, assim, vocês têm que entender que vocês tendo um fortalecimento institucional, vocês se capacitando, vocês entendendo os setores da organização, vocês aplicando o recurso na comunicação, no financeiro, na parte de avaliação e monitoramento, você vai fazer com que as pessoas entendam o que o projeto está fazendo, você vai ter resultados melhores e, com isso, você vai ter mais recursos na instituição. E, claro, você vai conseguir estar aí captando R$5.000 por mês na sua ONG. Gratidão pela presença de todos vocês e eu espero vocês na nossa próxima live. Tchau, tchau, gente.